A paz do Senhor, conectados na lição. Hoje vamos refletir sobre o que nos une às redes sociais. O tema em foco é a ética cristã nas redes sociais. Interaja no canal deixando aí o seu like, seus comentários e compartilhando esses vídeos com seus amigos e familiares. O texto bíblico de referência hoje é Efésios capítulo 5, versículos 1 a 11. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a prostituição e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos, nem torpezas, nem parvoices, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças, porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, ou qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo eres trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor, e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. O versículo do dia é Colossenses capítulo 2, versículo 8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos deste mundo, e não segundo Cristo. Na verdade aplicado, o pastor César Pereira diz: o cristão ele precisa agir com sabedoria e santidade ao fazer uso das redes sociais. Que prática estranha é essa que um homem deve sentar-se à mesa do café da manhã e, em vez de conversar com a esposa e os filhos, segura diante do seu rosto uma espécie de tela na qual está inscrita uma rede mundial de fofoca? Essa frase é do sociólogo norte-americano Charles Scully e foi proferida em 1909, ou seja, há mais de um século atrás. O objeto referido por Charles Scully não era um smartphone nem um iPad, mas o jornal, identificado à época por Scully como responsável pelo fim da conversa em família. Se o surgimento do jornal já foi uma revolução na sociedade e provocou mudança de comportamento, o avanço tecnológico mudou de forma radical a vida das pessoas e a forma como elas se relacionam. Por um lado, há muitos efeitos benéficos, mas o mau uso das tecnologias por meio das redes sociais provocam malefícios irremediáveis. De acordo com a Wikipédia, rede social é a estrutura social composta por pessoas ou organizações conectadas por um ou vários tipos de relações, compartilhando valores e objetivos em comum. Para Juliana Diana, professora de Biologia e doutora em Gestão do Conhecimento, as redes sociais são espaços virtuais onde grupos de pessoas ou empresas se relacionam através do envio de mensagens e da partilha de conteúdos, entre outras coisas. Trago essas duas definições sobre rede social, já que as redes sociais elas podem ser construídas fora do ambiente virtual, como também no ambiente virtual, que é o foco principal da reflexão de hoje sobre a ética nas redes sociais, local em que as pessoas compartilham fotos, pensamentos por meio de vídeos ou textos, destacam suas preferências pessoais e divulgam os eventos nos quais participam. As principais características das redes sociais são a velocidade, a rapidez nas informações e o constante mutantismo, que são as características distintas que apresentam em comparação com os antepassados. As comunicações entre as pessoas que interagem entre si são instantâneas, seja por meio de voz, foto, vídeo ou mensagem de texto. Os contatos das empresas com os clientes e dos clientes com as empresas possibilitam maior divulgação dos produtos pelas empresas e maior facilidade no acesso dos clientes aos produtos que procuram, o que gera aí praticidade, economia, rapidez e possibilidade de interação a nível global. As pesquisas realizadas na internet geram um banco de dados dos perfis dos usuários que, ao acessarem novamente a internet de forma automática, já vai aparecer aí ofertas de produtos similares aos pesquisados anteriormente. Todos os acessos são registrados por um IP, que é o endereço eletrônico que pode perfeitamente ser rastreado e localizado, independente se o acesso ele foi feito por meio de um aparelho móvel ou de um aparelho fixo. No mundo espiritual também nada passa despercebido e cada pessoa precisa se conscientizar dessa realidade.
porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Porquanto tudo que em trevas dissertes à luz será ouvido, e o que falartes ao ouvido no gabinete, sobre os telhados será propagado. A interatividade virtual é muito ampla, já que permite às pessoas interagir com diversas pessoas ao mesmo tempo, de forma online, nos relacionamentos aí sociais, amorosos, profissionais e até mesmo para grandes reuniões à distância, audiências públicas, políticas e também audiências judiciais. Essas facilidades elas podem se transformar também em armadilhas do inimigo para aprisionar a pessoa, levando-a para o caminho por vezes sem volta, cujas características afrontam a santidade de Deus por ferir os princípios éticos estabelecidos pelo Senhor. A orientação do apóstolo Paulo é: rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se, porventura, Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo em cuja vontade estão presos. Salomão adverte: o homem vão cava o mal, e nos seus lábios se acha como que um fogo ardente. O homem perverso levanta a contenda, e o difamador separa os maiores amigos. O homem violento persuade o seu companheiro e guia-o por caminho não bom. Os perigos da rede são reais e altamente destruidores, não podendo ser ignorados. Desconfie de tudo que vem aí de maneira fácil ou que apresente facilidades incomuns com a realidade cristã, bem como com a realidade de vida social e familiar. Cuidado com as ofertas de vantagens extravagantes, de lucros fáceis ou de amores platônicos. Meça os riscos e avalie as situações e as ofertas à luz das Escrituras. Seja sábio e evite o seu próprio mal, sendo criterioso ou criteriosa, confie desconfiando. Tenha malícia, no sentido aí de perceber o que está por trás de um rosto lindo maquiado por Photoshop ou por trás de frases de efeitos, para não se tornar aí uma presa fácil. Busque discernimento espiritual, fuja da aparência do mal, estabeleça os seus limites e se preserve. Pois o mundo virtual, ele é um território que transita todos os tipos de pessoas, da criança aos hackers, aos pedófilos, aos adúlteros, às prostitutas, aos lascivos, aos fornicários, aos estelionatários, aos enganadores, aos mentirosos, aos homicidas que podem matar a autoestima, a honra, o corpo físico e até a sua comunhão com Deus. Os agentes do inimigo eles estão à espreita para promover aí a ruptura da comunhão com Deus, desestabilizar a psique, a família, a vida social e profissional, bem como para comprometer a salvação eterna da pessoa. Além disso, há o submundo da internet, que são as dark webs e deep webs, plataformas ocultas que não aparecem nas pesquisas habituais e que são utilizadas aí para todos os tipos de práticas ilícitas, em especial a imoralidade, a pedofilia, o tráfico humano, o tráfico de órgãos humanos e também o comércio de drogas e armas. Ainda quanto ao perigo da rede social, um estudo feito pela instituição Sociedade Real de Saúde Pública do Reino Unido, juntamente aí em parceria com o Movimento de Saúde Jovem, apontou que a mídia social tem sido descrita como mais viciante do que cigarros e álcool, e agora está tão arraigada na vida dos jovens que é impossível ignorá-la. O compartilhamento de fotos pelo Instagram impacta negativamente no sono, na autoimagem e aumenta o medo de os jovens ficar fora dos acontecimentos. Cerca de 70% dos jovens revelam que o Instagram fez com que eles se sentissem pior em relação à sua própria autoimagem. E quando essa fatia analisada são as meninas, esse número sobe para 90%. Pesquisas sugerem que jovens usuários frequentes de mídia social, que gastam mais do que 2 horas por dia com o uso de redes sociais como Facebook, Twitter, Instagram e jogos eletrônicos, eles irão provavelmente relatar problemas de saúde mental, incluindo aí o sofrimento provocados por doenças psicossomáticas. Crianças, adolescentes ou adultos, ninguém está livre de ter a sua saúde mental abalada.
Nas redes sociais isso pode ser ainda mais perigoso, pois o contato com os haters, que são os odiadores, esse termo utilizado em inglês, pode levar ao sofrimento psicológico intenso, ao isolamento, à depressão e à situação que provoca surtos psicóticos ou suicídio, tendo em vista aí o cyberbullying que está impregnado nas plataformas. Houve um caso muito simbólico, o da blogueira Aline Araújo, que ela estava falando sobre sua própria depressão nas redes sociais e cometeu o suicídio um dia após casar-se consigo mesma. Ela decidiu seguir com o casamento mesmo depois da desistência do seu noivo um dia antes da cerimônia. As pessoas mais próximas dela interpretaram essa atitude como um sinal de que ela havia superado a situação. Mas os seus seguidores não perdoaram, e o cyberbullying deu o tom no perfil de Aline durante horas. Muitos diziam que a blogueira ela estava agindo daquela forma, casando-se consigo mesma, apenas para chamar atenção. O resultado foi trágico, ela se suicidou. Quanto à falsa privacidade, ela deve ser observada sob dois aspectos. Primeiro, em relação às pessoas que criam perfis falsos ou perfis maquiados para se infiltrarem, obter informações sobre vida alheia e, de posse dessas informações, explorar os pontos fracos da pessoa para se aproveitar dela. O segundo aspecto são as pessoas que deixam de preservar suas privacidades pessoais e acabam se expondo e se auto-prejudicando. Dentre elas estão pessoas com queixas amorosas, pessoas que se apresentam solitárias, pessoas que aceitam elogios sobre os seus aspectos físicos com facilidade, pessoas que se expõem por meio de foto com pouca roupa ou em poses insinuantes, pessoas que expõem sua rotina diária ou sua rotina de viagens, pessoas que expõem fotos da família, são alvos de investidas de pessoas maldosas e podem entrar em dificuldade por deixar de preservar a sua privacidade pessoal, a sua privacidade familiar. Uma postagem, mesmo que ela venha a ser posteriormente apagada, ela roda o mundo em questões de segundos. Tempo suficiente para a pessoa ter a sua moral comprometida, a sua vida espiritual destruída e ter que arcar com as consequências inevitáveis de uma postagem impensada ou imprópria. Intimidade é o aspecto particular de uma pessoa e expressa a qualidade do que é íntimo. E se é íntimo, não deve ser exposto a quem não pertença a esse círculo. O mundo social das redes sociais, em nenhum aspecto, ele pode ser considerado um espaço de intimidade. Em Provérbios, número 6, versos 16 e 17, Salomão pondera: derramar-se-iam por fora as tuas fontes e pelas ruas os teus ribeiros de águas? Sejam para ti só, e não para os estranhos contigo. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, Paulo aconselha: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalos, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Como também eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Quando Paulo ele escreveu falando a Timóteo sobre as pessoas ímpias que iriam surgir nos últimos dias, ainda não existia internet, mas Paulo já alertou dizendo: porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Sem dúvida, o meio mais fácil de acessar, de entrar em uma casa para convencer alguém a tomar uma atitude com base em princípios éticos desvirtuados, é por meio da internet. Fora essas questões quanto à privacidade, tudo que a pessoa acessa ou posta na internet gera um banco de dados que são vendidos para as empresas, os perfis dos usuários. E eu me atrevo a dizer que após o arrebatamento da igreja, o anticristo ele vai se utilizar desses bancos de dados para perseguir as pessoas que ficarem e que apresentarem um perfil com tendência cristã. A influência da rede social na vida das crianças também é algo estarrecedor, já que as crianças estão tendo contato com a tecnologia, com o mundo virtual de maneira precoce e célere. O oposto do que orienta os psicólogos, já que uma criança até os 3 anos de idade, ela não deveria ter acesso ao mundo virtual. Além dos conteúdos programados para doutrinar as crianças em ideologias não cristãs, com conceitos éticos desvirtuados, cujos personagens são seres irreais com poderes especiais em um mundo que cabe apenas no imaginário. As crianças, como adolescentes, jovens e adultos, são afetados pela síndrome do pensamento acelerado, cujos sintomas são ansiedade, dificuldade de concentração, lapsos de memória, cansaço, irritabilidade,
inquietação, intolerância à contrariedade, mudança de humor, insatisfação constante, sintomas de doenças psicossomáticas como dor de cabeça, dores musculares, queda de cabelo, gastrite, entre outros sintomas. Pesquisas sobre a relação entre as redes sociais e as diferentes desordens mentais apontam para o alto risco de incidência de distúrbios mentais pelo uso excessivo das plataformas virtuais. Segundo estudo da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, com base em dados do Ministério da Saúde, a quantidade de crianças de 10 a 14 anos que morreram por suicídio aumentou em 65% entre os anos de 2000 e 2015. Entre os adolescentes de 15 a 19 anos, o crescimento foi de 45% no mesmo período. Como esses casos são em geral subnotificados, os números podem ser, infelizmente, ainda maiores. Em um artigo, Jean Twitty, que é professora de psicologia da San Diego State University, na Califórnia, nos Estados Unidos, ela informa que adolescentes que passam 3 horas ou mais por dia usando dispositivos eletrônicos têm 35% mais de chances de desenvolver um fator de risco para o suicídio. Segundo Jean Twigg, nos Estados Unidos já há pesquisas que comprovam o alargamento da infância. Ou seja, adolescentes apresentam cada vez mais tardiamente os padrões de comportamentos condizentes aí com as suas faixas etárias, como dirigir, sair sem a família e namorar. Jovens de 18 anos, eles agem como se tivessem 15, e os de 15 anos agem como se tivessem 13. A infância chega a estender até o ensino médio. Um dos cofundadores do Facebook, Sean Parker, ele chegou a admitir que a rede social ela funciona explorando a vulnerabilidade na psicologia humana. Em entrevista à revista Veja, Susan Greenfield, especialista em fisiologia cerebral da Universidade de Oxford, ela contou que em casos extremos, quando as pessoas passam até 10 horas diárias em frente a uma tela, há forte incidência de anormalidades cerebrais e há um crescimento alarmante do transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Cai o rendimento escolar, a pessoa se distrai com facilidade, a pessoa fica com uma agitação incontrolável, a pessoa passa a ficar com tagarelice, procurando aí verbalizar seus pensamentos assim que eles surgem. A distração leva a pessoa a derrubar ou a quebrar objetos, provocando acidentes. Há uma grande dificuldade em compreender instruções que lhes são repassadas e aumenta a ansiedade e a impulsividade. É um ciclo vicioso, especialmente porque uma das características da geração atual é o uso constante dos equipamentos digitais. A psicóloga Priscila Gasparini Fernandes aponta como resultado negativo do uso excessivo das redes sociais o fato de muitos jovens não terem nem a habilidade de falar pessoalmente com as pessoas, pois só se relacionam com eletrônicos. E viver apenas no mundo digital é problemático, pois o indivíduo ele deixa de ter contatos reais, não conversa com os amigos pessoalmente, não joga bola, não faz atividades em que há proximidade de pessoas humanas. Segundo Priscila, o isolamento voluntário deprime o indivíduo e pode levá-lo a ter uma fobia social. Segundo ela, antes a depressão era associada ao quarto escuro em que o paciente se trancava. Atualmente, o depressivo ele busca a internet para evitar contatos reais. E ali ele se sente mais confortável e, como não há censura, ele pode chegar a espaços pouco saudáveis e encontrar o incentivo para o suicídio. A psicóloga alerta ainda que é importante que as pessoas se interessem uma pelas outras. Em casa, por exemplo, o diálogo deve ser prioridade. É fundamental que os pais saibam por onde seus filhos andam online. A conversa é o mais importante. Impor limites e regras é parte do processo, mas conhecer o filho é essencial. Só assim os pais vão saber se os filhos são tímidos ou se estão sofrendo. É preciso restabelecer a ética nas redes sociais e a regra de ouro da ética de que cada pessoa deve tratar as outras da mesma maneira que gostaria de ser tratada. Precisa ser observada essa regra com um olhar nos dois lados, tanto na questão de não fazer aos outros o que não gostaria que lhe fosse feito, quanto na questão de não se prejudicar ou se destruir ao querer agradar as pessoas no mundo virtual. É quase impossível que uma pessoa viva sem utilizar as redes sociais na atualidade, pois é algo que está inseparável da vida na hipermodernidade. No entanto, esse fato não significa que as pessoas devam utilizá-las sem critérios. Dada a amplitude das redes sociais, sua influência e sua importância para a humanidade, o cuidado ele deve ser redobrado para a pessoa não se tornar presa fácil, vindo se entregar de bandeja para o inimigo e vir a ser a sua maior inimiga.
Apesar de o termo redes sociais não ser encontrado nas Escrituras, a Bíblia Sagrada ela aponta princípios de relacionamentos que norteiam a maneira de viver do cristão, e esses princípios possibilitam uma vida saudável e sustentável também no mundo virtual. A questão não está no fato de a pessoa ter acesso a todos os tipos de informações, mas como ela utiliza ou não essas informações. A Bíblia diz: examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda a aparência do mal. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, que é considerado o Deus da riqueza. Até a criança se dará a conhecer pelas suas ações. Se a sua obra for pura e reta, o ouvido que ouve e o olho que vê, o Senhor os fez a ambos. O filtro deve ser sempre a palavra de Deus, seja o que for postado ou falado, como também as postagens que são acessadas, e a pessoa se alimenta dessas informações que visualiza ou que ouve. Vale lembrar que tanto a omissão quanto a conivência são pecados e comprometem a perfeita comunhão com Deus, pois quebra os princípios éticos cristãos. Aqueles que preferirem deixar de usar o filtro das Escrituras, eles não terão o direito de reclamar dos efeitos colaterais danosos aos quais terão que suportar. Não perca tempo com futilidades que vão acarretar danos psicológicos, morais e espirituais na sua vida. O apóstolo Paulo orienta os cristãos dizendo: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, ou seja, cuidado com as suas parcerias. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus diz: neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que saí do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. O pastor César Pereira orienta a cada pessoa a se alimentar mais da palavra de Deus, a passar mais tempo com Deus em oração, a desenvolver relacionamentos sadios no âmbito familiar e social, pois cada pessoa vale muito mais do que o seu perfil na rede social. Use com sabedoria a praticidade das redes sociais, entendendo que todos os princípios bíblicos referentes aos relacionamentos humanos devem ser aplicados nas redes sociais, nos relacionamentos virtuais. As recomendações da psicóloga Luciana Rufo, do Núcleo em Pesquisa em Psicologia e Informática da Pontífice Universidade Católica de São Paulo são: monitore o seu uso de rede social e evite que ela tome o seu tempo e afete a sua vida pessoal. Preste atenção nos alertas dos amigos e familiares. Observe suas mudanças de humor, que podem gerar bem-estar, mas também podem ser gatilhos para a angústia e para a ansiedade. Lembre-se de que nas redes sociais a realidade sempre é editada e as postagens são apenas recortes, geralmente de algumas questões positivas da vida das pessoas, e que por isso não faz sentido fazer comparações. Evite se expor e se poupe de discussões. Se você não quer ouvir opiniões ou comentários, evite postagens que dê margem a isso. Além dessas recomendações, aprecie as coisas simples. Valorize as pessoas que estão próximas e que podem de fato proporcionar um relacionamento concreto e sincero contigo. Invista em si mesmo e desenvolva as habilidades e as competências dadas por Deus para que você possa desfrutar de uma vida saudável, com qualidade e de forma sustentável. Há coisas na vida que não serão possíveis. E se tudo fosse possível, a vida ela perderia a graça, pois deixaria de haver os momentos de alegria pelas grandes conquistas, por vezes inimagináveis. Que Deus em Cristo continue te abençoando. Até a próxima reflexão bíblica. Prossiga na paz do Senhor.